Ótimo. Vamos fazer os dois ao mesmo tempo. Oba! Vamos lá começar a nossa transmissão ao vivo. Instagram, deixa só eu conectar aqui, começar a minha transmissão para todo mundo. Seja bem-vinda, Inaína Matos. Vamos lá, já estamos começando. Hoje a gente vai falar sobre ansiedade, o medo que te paralisa. Por que que você fica tão paralisado diante da ansiedade? E eu preparei um material aqui, deixa eu deixar tudo aberto, já estou confirmando que está tudo certinho. Vou deixar tudo aberto aqui para eu ter certeza que eu estou falando para vocês tudo que eu tenho para falar, porque é um assunto muito importante que a gente tem para tratar hoje. Então, hoje é a primeira aula do workshop Descomplicando a Ansiedade. Olha que bacana isso daí. Hoje você vai aprender como que você vai superar a ansiedade e conseguir conquistar todos os seus sonhos com tranquilidade, com leveza, mesmo que ninguém te ajude no caminho, tá bom? Então é isso que a gente vai ver aqui hoje. É, E por que que isso é tão importante, né? Pode ser que você tá aí olhando para sua vida, olhando tudo que está acontecendo com você e pensando, ah, isso é bom demais para ser verdade. Eu sofro de ansiedade, eu tenho palpitação, eu tenho taquicardia, eu me sinto paralisada diante das coisas da vida. E aí você fala assim: "Ah, para mim, eu vou conseguir conquistar tudo isso com tranquilidade, com leveza?" Sim, isso é verdade. E só parece que é impossível por causa de 2 coisas, tá. Então por que que parece que é tão difícil você se livrar da ansiedade, você superar a ansiedade? Parece que é difícil porque é o seguinte, muitas vezes você não sabe o que que gera ansiedade em você mesmo. Então você vai fazendo as coisas e você sente aquilo, mas você não sabe por que que aquilo está acontecendo, e você não sabe como que a ansiedade, mesmo sendo um processo mental, repercute na sua vida. Então, isso acontece. Uma das coisas que eu mais recebo, mensagem, né? Uma das perguntas que eu mais recebo é: por que que eu sinto tanta palpitação? É possível realmente por causa da ansiedade eu sentir palpitação, eu ter suor, eu não conseguir dormir? Então, isso acontece, né? E você fica mais nervoso por causa da ansiedade, porque você não sabe como que a ansiedade funciona. Então, na hora que você começar a entender como que é o mecanismo da ansiedade, o que que ela faz na sua mente, no seu corpo, você não vai ter mais essa preocupação. Você vai saber que aquilo tudo que está acontecendo é esperado, você vai saber como lidar com aquilo ali e vai saber cada vez mais espaçar esses períodos de ansiedade, tá? E muitas vezes, né, você às vezes pode buscar um tratamento ou ficar vendo informações aí no YouTube, onde quer que seja, mas ninguém te explicou ainda os princípios para você tratar a ansiedade. Então, às vezes você pode ficar muito tempo na terapia falando, 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 e você não sabe para que que aquilo ali está acontecendo, você não sabe como que você vai lidar com aquilo ali de fato, tá. E aconteceu isso comigo também, né, e isso acontece muito até hoje, eu tenho visto isso acontecer, mas aconteceu comigo também. O que que aconteceu comigo? Em 2010, eu sofri um quadro de ansiedade, foi na época do desencadeou por conta do trabalho, né. Eu tinha uma clínica, eu montei uma clínica, e aí eu comecei a ter crise de ansiedade, porque eu não sabia como lidar com os problemas que eu estava tendo lá dentro da clínica, né, dentro do meu negócio. E aí eu procurei um psicólogo e comecei a fazer meu tratamento, e eu só ia no psicólogo e ia embora para casa. Fazia o que ele falava, era super comprometida com o que ele falava, só que era só aquilo. E aí eu tive alta. Quando foi, acho que eu terminei, foi de 2011 para 2012. Quando foi 2014, eu tive uma crise gigante de ansiedade de novo. Por quê? Porque eu só
fazia aquele tratamento que não mudou tanta coisa dentro de mim. Mudou, claro, sim, várias coisas, mas não me fez tomar consciência dos próximos passos que eu tinha que fazer. Não fez eu entender como que eu ia lidar com a ansiedade no meu futuro. Então, é muito bom fazer terapia. E quando eu tive uma crise de ansiedade de novo, eu voltei para a terapia, só que a gente precisa de mais, porque o processo de ansiedade é algo que está dentro da gente e que muitas vezes atrapalha o nosso dia a dia. Quando você tem a ansiedade, uma das coisas que você vai precisar fazer é começar a olhar para a sua vida, começar a olhar os hábitos, várias coisas que eu vou ensinar para vocês aqui ao longo do nosso workshop, para que você tome posse. E aí, depois que eu fiz esse segundo tratamento em 2015, na verdade, comecei em 2015, aí eu comecei a buscar ativamente o que mais eu podia fazer além da terapia. Então, fui buscar em curso de desenvolvimento pessoal, em curso de autoconhecimento, em várias coisas, como que eu poderia me livrar, superar aquilo ali definitivamente. E aí eu fui buscando essas informações, tudo isso, e aí sim eu pude superar, e desde então nunca mais tive nada, tá? Então é isso que você vai aprender. Deixa eu ajustar aqui, porque eu não quero pular nada. Então, eu deixei uma colinha aqui que é justamente para eu poder eh, falar tudo direitinho para vocês, tá bom? Então, aqui eu tô olhando para o YouTube, para o Facebook, aqui eu tô olhando para o Instagram, e aí nós vamos assim, tá? Então, tá bom. Então, nessas 2 semanas do workshop, né, Descomplicando a Ansiedade, eu vou te contar tudo que você precisa saber sobre a ansiedade para você nunca mais ter que se preocupar com isso, tá joia? Então, todas as informações vão estar aqui e você pode ter acesso na hora que você quiser. É legal também você convidar seus amigos, seus colegas que você sabe que tem ansiedade. Oh, meu Deus, tá caindo aqui o negócio. Para que você eh, compartilhe com eles, tá joia? E aí, o que que acontece? De hoje, opa, até sexta-feira, eu vou explicar o que que acontece na ansiedade, por que que você tem ansiedade, por que que você tem sintoma físico, tudo isso você vai aprender essa semana. Por que que você tem dor de cabeça, por que que você tem insônia? E todo dia eu vou te explicar alguma coisa sobre as questões, os sintomas da ansiedade. Na semana que vem, na segunda semana, você vai aprender como que você trata a ansiedade, como que você supera a ansiedade, esses princípios básicos, tá joia? Então, por isso que a gente vai ter essas 2 semanas. Você precisa entender totalmente o processo para depois você saber como que você lida com isso, tá joia? E aí, se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, tanto quem tá ao vivo aqui comigo, pode deixar que eu vou ver todos os comentários e vou respondendo assim que for possível. E mesmo que você veja o vídeo depois gravado, você pode deixar os seus comentários também, porque eu vou dar o suporte, responder tudo. E se eu não responder, se for algo que é interessante e a gente ainda estiver no meio do workshop, eu respondo qualquer coisa em outra live, tá bom? Então é muito importante você deixar suas perguntas para você ter tudo entendido para que você saia dessa semana com tudo tinindo, tá bom? Então, mais um detalhe, tá? Tudo que a gente vai ver aqui, você precisa aplicar na sua vida, porque é aplicando que a mudança muda. Eu sempre falo umas coisas assim, né, meio louca, é aplicando que a mudança muda. Mas é aplicando que a mudança ocorre. Então, eu vou te explicar todos esses fundamentos. Você vai ver que você vai descomplicar tudo sobre ansiedade. A ansiedade não precisa ser um bicho de 7 cabeças, ela pode ser tratada. Ela é algo muito sério, muito importante, que a gente tem que se preocupar, só que ela não precisa ser tratada como se fosse um monstro. A gente pode deixar mais leve, até para a gente conseguir tratar de uma forma mais leve. Então, eu vou simplificar tudo aqui para vocês, mas a condição para que você melhore é que você ponha em prática. Então, não é nada milagroso. Você vai ter que tomar as atitudes condizentes com a sua melhora que você quer ter, tá? Então, para se resolver a ansiedade, não é um remédio que você toma, dorme e acorda no outro dia com tudo resolvido. Não. Você precisa ir mudando, né? Um dos encontros vai ser as causas da ansiedade. Então, você precisa ir mudando isso devagarzinho, com consistência, com paciência, para que aconteça, tá? E aí sim é capaz de acontecer, tá joia?
Então vamos lá. Mais um detalhe para a gente começar o conteúdo propriamente dito. Ao final de cada aula, você vai ter uma ação prática. Então é muito importante você assistir a aula inteira, ficar até o final, porque aí você vai ter essa ação prática para você mudar o que está acontecendo, tá? Então fica comigo essas 2 semanas, são, né, de segunda a sexta. Essa semana e segunda a sexta, semana que vem, para você pegar todos os exercícios, todas as atividades, começar a colocar em prática e a gente ter esse sucesso aí total. Combinado? Bora lá então. O tema da live de hoje, o tema que a gente vai trabalhar hoje é ansiedade, o medo que te paralisa. Eu escolhi esse tema porque uma vez eu vi uma postagem falando assim: ansiedade, uma vida parada com uma mente em movimento. E eu achei essa definição de ansiedade muito boa, embora não seja a definição oficial, mas é uma forma de interpretar a ansiedade. O que que acontece com a ansiedade, né? A pessoa percebe que a vida dela está paralisada, né? A vida dela não vai para frente, ela sente que ela poderia fazer mais, que ela não está exercendo todo o potencial dela, mas ela não consegue sair daquela paralisia. Ela se sente ali travada diante daquilo ali, seja por conta de medo, seja porque não sabe por onde começar, seja porque está preocupada em errar. Então, a pessoa está ali se sentindo paralisada, a vida dela não vai para frente, mas a mente dela não para. A mente dela está acelerada. Então, ela está ao contrário do que é o melhor para gente, né? A nossa vida andando e a nossa mente serena, né? E a ansiedade, ela tem essa capacidade de distorcer tudo, né? Então, por isso que eu trouxe o tema hoje, ansiedade, o medo que te paralisa. E você vai sair daqui entendendo por que que a ansiedade te paralisa e você já vai ter condição de começar a desparalisar isso daí, tá bom? Como você já vai começar a movimentar isso daí. Como eu falei, requer a sua ação, requer a sua dedicação, e é super possível, tá bom? E é mais fácil do que a gente imagina. A gente às vezes imagina que é um monstro de 7 cabeças, mas não é, tá joia? Então, bora lá. É, Como eu falei, né, eu senti isso quando eu tinha minha clínica. Então, eu era fisioterapeuta, eu tinha uma clínica, e aí, quando eu pensava que eu tinha que resolver tudo sozinha, que eu não sabia como que eu ia resolver aqueles problemas, o convênio, aceita convênio, não aceita convênio, qual que aceita, qual que não aceita, quanto que cobra pela consulta particular, qual paciente que vem, qual que não vem, lidar com os outros fisioterapeutas que eu tinha na equipe. Então, eu ficava ali paralisada, eu não dava conta. Outras coisas que aconteciam, por exemplo, comigo, né? Vê se você se identifica com alguma dessas coisas. Então, eu tinha esse problema no trabalho. Eu tinha muita vontade de fazer intercâmbio. Eu não tinha coragem, porque eu achava que o intercâmbio era uma monstruosidade que eu nunca ia dar conta. Eu tinha vontade de morar sozinha e eu também achava que eu não ia dar conta. Então, era horrível, né? Eu ficava, gente, eu quero fazer as coisas, mas eu não consigo. Eu quero fazer as coisas, mas eu não consigo. E isso, às vezes, acontece com muita gente também, e pode ser que esteja acontecendo aí com você. É, então, o que que acontece? Vamos definir o que que é ansiedade para a gente começar, tá? A ansiedade, é definida pela Associação Americana de Psiquiatria, foi um dos lugares que eu achei a definição, né? A ansiedade é uma emoção caracterizada por sensações de tensão, preocupação e alteração física, como, por exemplo, o aumento da pressão arterial. Então, presta atenção nisso. A ansiedade, ela não tem como, por exemplo, um câncer. O câncer é um aglomerado de células ali que foi se desenvolvendo de uma forma desordenada. A ansiedade, ela não tem essa característica. A ansiedade, ela é só sintomatológica, ou seja, ela depende só dos sintomas. Não existe um exame que você faça que vá diagnosticar a ansiedade. Às vezes você faz um eletrocardiograma e você pode detectar uma extrasístole. Você pode fazer uma. É... Aí você vai fazendo os exames, né? Faz uma PET e você pode diagnosticar um câncer. A ansiedade, ela não tem isso. A ansiedade, ela é só baseada nos sintomas que se tem, tá? Então, o médico, ele vai avaliar os seus sintomas, ou o psicólogo, e vai dizer se você tem ansiedade ou não.
É, e é interessante porque olha a definição. É uma emoção caracterizada por sensações de tensão, então aquele medo, aquele negócio que às vezes a pessoa sente muita dor muscular, vem por causa da tensão, dor na coluna, nas costas, dor de cabeça, vem muito por causa da tensão, né? E essas preocupações e alterações físicas também, e ele dá o exemplo, né, nessa definição, como no aumento da pressão arterial. Então, dá aumento da pressão arterial, da taquicardia, da falta de ar, da suor, da dor de cabeça, isso tudo é realmente causado por conta da ansiedade, tá? E aí tem um detalhe muito importante. A ansiedade, ela é um sintoma, ela é uma emoção. E como ela é uma emoção, ela é normal para todo mundo. Deixa eu colocar isso aqui para cá. Ela é normal para todo mundo. Todo mundo tem ansiedade, todo mundo sente ansiedade em alguns momentos da vida. Ela é uma emoção normal, tá? A gente tem gente que fala assim: "Ah, Simba não". Ó, meu cachorro latindo. A ansiedade, ela tem gente que fala assim: "A ansiedade não pode ser curada". E normalmente essas pessoas dizem que a ansiedade não pode ser curada porque elas entendem que a ansiedade é uma emoção comum a todo mundo e por isso ela nunca vai poder ser curada, tá? Mas existe aquela ansiedade que é a ansiedade patológica, que é uma ansiedade que pode se tornar doença. E quando que essa ansiedade vira doença? Quando ela começa a ser muito comum no dia a dia, ela tá o tempo inteiro ali, ela vai ficando cada vez mais frequente e cada vez pior. Então, cada vez você tem mais medo, cada vez você tem mais preocupação, cada vez você tem mais dor, cada vez você tem mais desespero. Então, isso daí já é a ansiedade que saiu, digamos assim, do que é esperado, daquela emoção normal. Então, essa ansiedade que é diagnosticada como doença, né, que a gente fala que ela é patológica, que ela é uma doença, ela pode sim ser curada, tá? E aí a pessoa pode experimentar episódios de ansiedade normais. Então, acontece alguma coisa e aí ela tem aquele episódio de ansiedade que não é tão grande, e nem vai durar tanto tempo, tá joia? Então, quando a gente fala, por exemplo, de ansiedade generalizada, de estresse pós-traumático, de síndrome do pânico, o TOC, né, transtorno obsessivo compulsivo, a gente está falando dessa ansiedade que é uma doença, que ela é caracterizada como doença, ela é diagnosticada como uma doença e que, como tal, ela precisa ser tratada. A emoção, a ansiedade, que não é doença, a gente sempre vai ter, tá? Ela é uma emoção normal do ser humano. A gente pode diminuir a a intensidade dela, mas ela sempre vai ter ali o risco da gente ter, assim como você pode ter raiva, assim como você pode ter tristeza, assim como você pode ter medo, assim como você pode ter felicidade, assim como você pode ter alegria, assim como você pode ter nojo, tá? São emoções normais que a gente vai aprendendo a lidar com eles. Tá certo? Se tiver alguma dúvida, você vai deixando aí para mim. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui nas outras redes, tá tudo tranquilo. Se você tiver alguma dúvida, você pode falar aí comigo que eu vou. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ótimo. Que aí eu vou tirando essas dúvidas com você, tá joia? Então vamos lá. A ansiedade, ela traz todos esses sintomas de preocupação, de agitação, e se você perceber, ela é muito parecida com medo. Tanto é que a gente fala assim: "Ah, eu tô ansiosa porque eu tô com medo de perder o emprego. Eu tô ansiosa porque eu tô com medo de não dar conta de pagar minhas contas", por exemplo. Então a gente vai falando que a gente está ansioso porque a gente tem medo. O medo e a ansiedade, eles são muito, muito parecidos, eles são assim irmãozinhos, só que eles têm uma diferença, que é a seguinte. Vou definir o medo e aí depois eu explico o que que a ansiedade tem de diferente, tá bom? Imagina aí que você volta lá para o tempo das cavernas e você está andando na mata, voltando para sua casa, e você vê um leão.
Você vê o leão passando lá do outro lado e você tá aqui no seu caminho para sua casa. Você foi no rio, tomou banho, tá voltando para casa, lá para sua caverna, para você descansar com a sua família. E aí você vê um leão passando, né? Quando você vê esse leão, você sente o quê? Você sente medo, né? E o medo, primeira coisa quando você vê, né, o leão que você assusta, você sente aquela paralisia, né? Você olha para o leão e você fala: um leão. O que que eu vou fazer? Então dá aquela paralisia, aquele primeiro momento que você para, que você fica sem reação, e aí depois o seu cérebro recobra a orientação, ali a razão, e aí o seu cérebro vai decidir. Eu enfrento esse leão, eu vou atrás dele ou eu fujo correndo para ele não me ver? Isso é o medo. O medo, ele desencadeia essa reação de luta ou fuga. Ou seja, eu preciso tomar uma atitude diante daquele leão. Às vezes a minha fuga pode ser eu ficar paradinha ali, esperando ele passar para ele não me ver. Isso é uma reação de fuga. Eu estou escondida, me defendendo para eu não ser atacada pelo leão. Ou eu posso aproveitar e falar assim, cara, esse leão aqui, vou matar esse leão e vou aproveitar para comer ele. Então, nisso é a reação de fuga, desculpa, de luta. Então, eu vou lutar com o leão. Às vezes eu tenho um arco e flecha, às vezes eu tenho alguma outra ferramenta que eu possa matar o leão para eu aproveitar e comer o leão, por exemplo, né? Nesse exemplo aí que eu tô lá no Homem das Cavernas. Quando eu vejo algo que me dá medo, o meu corpo descarrega essa reação que a gente chama de luta ou fuga. E isso é comum. Pensa aí no seu dia a dia hoje. Se você vê um cachorro grandão vindo na sua direção, você vai sentir medo. E como que o medo reage no seu corpo? Você fica com a frequência respiratória mais alta, você pode começar a suar, o seu coração dispara. Então, essa é a reação física que o medo causa em você, né? A ansiedade, lembra que eu falei que a ansiedade ela é parecida com o medo, mas ela é um pouco diferente? Qual que é a diferença da ansiedade para o medo? Quando você está com medo, tem um leão ali, o leão apareceu, você sente medo do leão. Quando você está com ansiedade, você está com medo de alguma coisa que não é real, que não é concreto, que não está acontecendo naquele momento. Então, se você está com medo de perder o emprego, isso se chama ansiedade. Então, quando a gente fala que a gente está com medo de perder o emprego, na verdade isso é uma ansiedade. Por quê? Porque o medo depende de algo realmente estar acontecendo. A ansiedade acontece quando não está acontecendo aquilo ali de verdade. Gente do céu, a minha bateria do celular está acabando, então eu vou desligar e vou reconectar com o outro celular. Então você vai ver que vai aparecer o de novo. Você conecta, por favor, tá? A gente está só começando, ainda tem muita coisa aqui, mas a bateria resolveu acabar agora. Então eu vou desconectar para não cair no meio e vou ligar de novo, tá certo? Para a gente continuar explicando por que que a ansiedade dá medo. A ansiedade gera essa paralisia e como que você vai lidar com ela, tá joia? Então espera aí. Espera aí. Já vamos. Só ligar aqui o Instagram. Pronto. Ai, ficou até melhor nessa transmissão. Deixa eu só esperar aqui. Enquanto isso, deixa eu dar uma olhada para ver os comentários aqui do Facebook e Instagram. Ok, então vamos lá, já estamos voltando. Então vamos lá. Quando você tem medo, beleza, que bom que vocês voltaram. Quando você. Boa noite, Jonathan. Quando você tá com medo, tem alguma coisa específica que tá te deixando com medo. Então, no exemplo que eu dei, você tá com medo do leão.
por exemplo, né? Então, ali tem alguma coisa. Na hora que aquele leão for embora, né? Se você decidir, por exemplo, ficar paradinha ali, esperar o leão partir. Ou se você fugir, for para casa e você sabe que o leão não vai te achar ali. Então, quando você tá com medo, tem uma coisa que tá acontecendo ali, o leão, e aí quando você sai daquela situação, esse medo desaparece. Então, na hora que você decidiu voltar para sua casa, né? Você foi escondidinho, voltou para sua caverna lá e o leão foi embora, você já não tem mais medo. Por quê? Porque você sabe que aquele perigo acabou. Quando você está num episódio de ansiedade, não tem algo concreto como um leão. Então, você está sentindo um medo de algo que não é específico como um leão. E aí, o que que acontece? Aquele medo vai se perpetuando. Então, lembra que a emoção, né? A emoção do medo, ela causa taquicardia, ela causa falta de ar, ela causa, né? Você fica agitado, olhando para todos os lados. Isso daí acontece quando você está com medo. Quando você está com ansiedade, acontece também da mesma forma. Só que a diferença é que quando você está com medo e o leão foi embora, você vai acabar aquele medo. Quando você está com ansiedade, aquilo nunca acaba porque você não sabe do que você está com aquele medo. Então é algo irreal. Ou é algo que vai ficar o tempo inteiro. Então você pode estar, por exemplo, com ansiedade por conta do. Vamos supor. Deixa eu ver aqui se tá indo direitinho. Você pode estar com ansiedade por conta né, de perder o emprego. Ah, eu tô com medo de perder o emprego. E aquilo ali nunca vai passar, porque você tá com medo de perder emprego na segunda, você tá com medo de perder emprego na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e aquilo ali vai ficando, vai ficando, vai ficando. E lembra que a definição de ansiedade é que esse medo, essa preocupação, essa agitação toda, ela não passa? Então, ela vai ficando ali, vai ficando ali, vai ficando ali. E é por isso que ela pode se tornar patológica, a ansiedade pode se tornar uma doença se aquela preocupação, se aquele medo não acabar em um determinado momento, tá? E assim como no medo, numa sensação de medo, você tem todas as reações físicas que o medo desencadeia. Então, vai dar a mesma coisa, tá? Taquicardia, falta de ar, agitação, você não consegue dormir porque você está o tempo todo em estado de vigília. E é isso que acontece durante a ansiedade, tá joia? E aí, o que que eu falei, né? Vamos dar um passo para trás e lembrar aqui da situação de do que o medo gera, tá? O medo gera uma reação de luta ou de fuga, né? E gera uma terceira reação que a gente chama de paralisia. Em inglês a gente chama de freezing, né? Então, você pode ter essa reação de luta, de fuga ou de ficar paralisado. Como que acontece isso, por exemplo, no quando você está lá na caverna, você é um homem das cavernas e você vê o leão. Você vê o leão passando, você pode decidir. Ou você vai lutar contra ele, ou você vai fugir dele, ou vamos supor que o leão está muito perto de você e você finge de morto para o leão não te pegar, porque você não sabe que você não dá nem conta de lutar contra ele e nem dá tempo de correr. Então você cai no chão, finge de morto para que você sobreviva. Esse cair no chão e fingir de morto é o que a gente chama de freezing, de paralisia. É uma reação importante para a gente, para a sobrevivência. Por isso que a gente tem essa reação de paralisia, tá? Que é o tal do freezing. É como se você congelasse, tá? Freezing em inglês quer dizer congelamento. Então eu congelo, né? E nesse caso do congelado pode ser fingir de morto, que é melhor eu fingir de morto e sobreviver do que eu tentar enfrentar o leão e não dar conta, tá? Então isso daí é o freezing. E dependendo de algumas situações, você pode ter, dependendo de como está o contexto, você pode ter a reação de luta, de fuga ou de paralisia. Por que que eu tô falando isso com relação ao medo? Porque lembra que a ansiedade e o medo, eles andam do mesmo jeito? Elas são irmãzinhas, elas são
Companheiras são duas emoções muito parecidas, então a mesma coisa que acontece com medo acontece com a ansiedade, tá? Então, o que que vai determinar se você vai correr, se você vai fugir ou se você vai se sentir paralisado ali, congelado? São três fatores. O primeiro fator é o quanto você está surpreso ou não com aquilo ali que está acontecendo. Então, olha só, se você está voltando da sua mata, né? Você está andando na mata, preparado para caçar o leão, né? Você está buscando o leão, você quer comer. Então, você sabe que você vai precisar matar o leão para você comer. Então, você entra na mata, você está procurando o leão. Quando você encontra o leão, você não fica surpreso. Por quê? Porque você está procurando. É diferente de você estar voltando, nadando, e aí voltar voltando para casa e ver o leão. Quando você vê nisso, você fica desesperado, é uma surpresa. Então, dá muito mais medo, dá uma coisa muito grande. Se você não tem surpresa, você está mais propenso a lutar, né? Nesse exemplo, você vai caçar um leão, então você já vai fazer o quê? Você já pega seu arco e flecha, você vai ver a melhor forma de atingir o leão, porque você está preparado para aquilo. Se você está voltando, né, lá do seu banho e você não estava preparado para o leão, você vai ficar com medo e a tendência é de fugir, né? Ou ficar paralisado e fingir de morto. Imagina aí que, às vezes, um outro exemplo. A gente tem aquelas, lá em Recife, né? A tal da questão lá dos tubarões na praia. Então, se tem um cara lá surfando, nadando, uma mulher, e de repente a pessoa até sabe que ali pode ter tubarão, mas ela dá de cara com o tubarão, o que que acontece? Dá um desespero e a vontade dela é de fugir, é de sair correndo, né? Então, ou nadando, né? Não dá para sair correndo, vai sair nadando. Agora, tem pessoas, né? Esses dias eu estava vendo um cara aí que estava fazendo a viagem ao mundo, que ele foi nadar com tubarão. E era um monte, não era só um. Só que como aquilo não era surpresa para ele, aquilo foi planejado, ele lutou. Ele enfrentou aquele medo que ele estava sentindo, entende? Então a luta não necessariamente é ter que brigar, mas a luta é você encarar aquilo que está te dando, no caso, medo. Então, o tubarão é o mesmo, né? Trazendo para os nossos dias mais recentes, o tubarão é o mesmo, só que eu, em uma situação em que eu não estava esperando aquele tubarão, eu quero sair correndo, eu quero nadar e fugir daquele tubarão, né? Como acontece lá na praia de Boa Viagem. E em outra situação, eu olho aquele tanto de tubarão e eu mergulho no encontro desse tubarão, mesmo estando com medo. Então, essa questão de ser surpresa ou não determina se você vai fugir, se você vai lutar ou se você vai ficar paralisado, tá? Ou se você vai ficar ali congelado. É por isso que também, se você recebe uma informação que você já estava esperando por ela, fica mais fácil lidar com ela, mesmo que não seja algo que você goste. Então, se você já está com a possibilidade, por exemplo, de ser mandado embora, e aí você é mandado embora, a surpresa é muito menor, né? A emoção é muito menor do que se você não tivesse imaginando isso e de repente aparecesse aquela situação, entende? Então, gera essa diferença. Então, o que vai determinar se você luta, foge ou se você fica paralisada é a surpresa, mas também tem uma outra questão. A análise se você acha que aquilo é muito perigoso ou não é tão perigoso. Vamos voltar no exemplo do leão? Então, se o leão está bem longe de você, você tem tempo para pegar seu arco e flecha, para você atirar, né, sem o leão te ver, para você atacar ele. Então, você tem mais controle. Agora, se o leão está muito pertinho, você não tem condição de fazer isso. O que que é a tendência se o leão estiver aqui do seu lado? É você ficar paralisado. É você cair no chão, fingir de morto e ficar paralisado, congelado.
Com a ansiedade é a mesma coisa. Quanto mais você acha, presta muita atenção nisso, que isso é uma das coisas mais importantes para você aprender a lidar com ansiedade. Quanto mais você acha que a situação é pior, mais paralisado você tende a ficar. Mais fingindo de morto você tende a ficar. Voltando no nosso exemplo. Se o leão está longe, eu consigo ter um tempo menos grave do que se o leão está perto. Então, eu consigo pensar em alguma situação. Sempre na nossa analogia, o leão é aquilo que nos causa ansiedade. Então, se eu estou com medo de perder o emprego, mas isso é uma chance muito remota, muito longe, isso me dá uma certa ansiedade. Mas se essa coisa está muito perto e é muito grande, é muito difícil, é impossível arrumar outro emprego, e eu dependo da minha vida de tudo desse emprego, aquilo fica muito grande. E aí a tendência é que eu fique mais e mais paralisada. Então, quando eu percebo que a situação é muito grave, a tendência é eu ficar paralisada. E não é a situação em si, é como eu percebo aquela situação. Então, esse é um detalhe muito importante. Se você acha que perder emprego é a pior coisa do mundo, é desesperador, meu Deus do céu, a tendência é que você tenha uma ansiedade muito grande com relação àquilo, e a tendência é que você fique cada vez mais paralisado diante daquela situação. Se você acha que perder emprego é ok, depois eu arrumo outro, não tem problema, a tendência é que, se você for demitido, você vai buscar outra coisa mais rápido, tá joia? E aí vem o que é mais impressionante para essas situações. Você sabe qual que é um dos fatores que mais influencia se você vai ficar paralisado, se você vai correr ou se você vai fugir? A situação, uma das que mais influencia, é como você viveu a sua infância. Olha que coisa mais louca isso. Como foi a sua infância vai influenciar de uma forma muito grande como você reage diante das situações hoje em dia. Isso é muito importante. Então vamos supor que quando você era criança, você não teve muito cuidado da sua mãe, né? A sua mãe te deixava de qualquer jeito, seu pai também, ou quem quer que fosse responsável por você. Então, vamos dizer que você se sentia muito abandonado, você não tinha essa proteção, esse incentivo, esse apoio de vai lá, você dá conta, você consegue. Então, se você não tinha isso, você vai reagir de uma forma diferente de quem tinha. E o que você escutava, né, que faz parte da sua vivência na infância. Se você escutava: "Cuidado, isso é muito perigoso", vamos supor que você queria fazer alguma coisa que era um pouquinho mais desafiante para a sua idade, e aí você escutava: "Cuidado, isso é perigoso, você não dá conta, eu que tenho que fazer para você, tudo você tem que pedir para o seu pai, né, para fazer para você, você não sabe, você é burro, você não dá conta de fazer nada", o que o seu cérebro vai entendendo? Que essas situações externas que você está querendo enfrentar são maiores do que você. E lembra do que eu expliquei anteriormente? Quanto maior você entende uma situação, quanto mais eh, difícil é aquela situação e menor você é capaz de cumprir aquilo, mais você vai ficar paralisada. Mais você não vai agir, mais você vai fugir ou você vai se paralisar. E aí a gente volta no tema, da nossa live de hoje, né. Por que que eu te expliquei tudo isso? Porque eu quero que você entenda, passo a passo, por que que a ansiedade te deixa paralisada. É muito importante que você entenda isso, para que você possa lidar com isso, para que você possa entender o que está acontecendo na sua vida. Quando você sente ansiedade por alguma coisa, o que que acontece? Você entende que aquele problema é muito grande e você é muito pequena. Então, tem uma diferença, né? O problema é maior que você. E se o problema é muito maior que você não tem como enfrentar isso. Você não tem como combater aquilo ali. Então, você precisa fugir ou você precisa fingir de morto. E aí que vem a paralisia. Porque na hora que você foge,
você também está ficando paralisado diante dos problemas. Se você foge, o leão continua ali e você está indo embora, mas ele não vai sair dali nunca. Então, vou te dar um exemplo concreto de algo que aconteceu, inclusive hoje, com uma cliente que eu estava atendendo. Ela tem vontade, ela tem um trabalho que ela não gosta e ela tem vontade de montar uma empresa para ela. Ela tem vontade de montar o seu próprio negócio. Só que ela entende que montar um negócio é muito difícil porque ela não pode errar. Ela tem sempre que fazer tudo certo, acertar tudo, e ela não pode errar nunca. Então, se ela não pode errar, montar uma empresa é algo muito desafiante, porque é claro que você vai errar. É claro que você vai fazer algumas coisas que não vão dar certo. E aí o que que acontece? Ela continua há anos e anos e anos dentro do trabalho que ela não gosta, porque ela não tem coragem de enfrentar aquele problema. Você está vendo que isso é uma paralisia? Por causa da ansiedade de que algo possa dar errado, ela nem tentou abrir empresa, nem deu algo errado, ela está com medo de começar. E isso é a paralisia que a ansiedade causa. E pode ser isso que está acontecendo na sua vida hoje, que você sente que a sua vida não vai para frente. Então, passou 2018, você tinha feito promessa do que você ia fazer, você não fez, aí você falou, mas 2019 eu vou fazer. Aí passou 2019 todinho e você percebeu que você não fez de novo. Por quê? Porque em alguma esfera você entende que isso que você quer, por mais que você deseje isso, é muito difícil, é muito complicado, é muito grande e você não vai conseguir. Aí a reação do seu organismo é o quê? Paralisar. Aí você fica ali paralisado, sem saber o que que você faz, e você não vai para frente. Então é por isso que a ansiedade causa aquilo que eu falei no começo. É a sensação de que a minha vida está passando, eu tô parada, mas a minha mente está borbulhando. É essa sensação que dá. Eu tô vendo tudo andar e eu não consigo. Por quê? Porque tudo isso é maior do que eu e eu não sei como lidar com isso. Aí eu fico como? Paralisada. Aí eu fico assim, ó. No caso dessa minha cliente, ela ainda fica, a sensação que ela tem que ficar deitada no quarto, embaixo das cobertas. Olha como isso é louco. Eu já senti isso muito também. Eu queria montar meu negócio e tinha medo, porque eu não sabia o que que eu ia fazer. Então eu ficava paralisada e mesmo tendo montado a clínica, eu ainda ficava paralisada diante das situações, porque eu não sabia como é que eu ia resolver aquilo. Eu não sabia como é que eu ia resolver o problema. E pode ser que seja a sua situação também. E por que que é importante você entender todo esse processo que eu expliquei, né? Eu não expliquei tudo isso para encher de lenga-lenga ou para ser uma conversa furada ou coisa à toa que você não precisa saber. Porque na hora que você começa a entender que isso que você está passando é uma reação fisiológica e que você pode buscar ferramentas para mudar isso, você começa a ter mais poder, porque você entende que isso é uma reação que é comum, mas que você pode começar a crescer para você virar maior do que aquele problema. Então, né, se o problema está aqui e você está aqui, você precisa escalar devagarzinho para você estar aqui e o problema aqui, e você vai enfrentar aquilo ali com tranquilidade. Né? Quando eu tinha minha clínica, então administrar aquela papelada, aquelas situações, era muito desafiante. Eu fui me formando ao longo do tempo e hoje administrar isso ficou muito mais tranquilo. E eu tenho uma sócia que o que eu não sei fazer, o que eu não dou conta de fazer, ela faz para mim. Então a gente definiu e o que ela não sabe, eu faço. Então a gente, né, ou eu aprendo, ou eu arrumo alguém que faça e não preciso mais ficar paralisado diante daquela situação. Então, o que você tem que fazer, se você está percebendo que a ansiedade está te paralisando, é entender que isso é um contexto dentro de uma situação que vem dos nossos ancestrais, que isso é uma reação que acontece, mas que você pode, a partir do momento que você tem consciência disso, você pode começar a reverter essa situação. E é a partir disso que você vai começar a sair dessa paralisia. Como eu disse no começo, isso não é milagroso que, entendi isso agora e amanhã já estou fazendo tudo. Quem dera fosse assim. Mas a partir da sua consciência, você
pode começar a se trabalhar. E é claro que vai depender da sua dedicação, do seu empenho, de você querer fazer. Claro que sim, mas você começa a ver que tem caminhos que você pode traçar para você sair daquilo. Porque até então você fica paralisado e sem saber o que está acontecendo, e você vai ficando ano após ano paralisado, paralisado. Mas agora começa a abrir um caminho. E qual que é esse caminho? É o caminho de eu entender o que está acontecendo comigo e qual o primeiro passo que eu posso dar para sair dessa paralisia. Então, eu estou aqui paralisada, só que esse leão que eu estou imaginando, ele não é real. Eu não tenho de verdade um leão querendo me comer aqui, se eu piscar ele vai me comer. Esse medo que eu estou sentindo é de algo imaginário. Uma das características principais da ansiedade que você tem que levar para você e lembrar disso o tempo inteiro, quando você estiver passando por uma crise de ansiedade, quando você estiver no seu dia a dia, é que o leão da ansiedade, ele é imaginário. Ele parece muito, 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 muito real, mas ele é imaginário. Ou é algo que só vai acontecer no futuro, que não está acontecendo agora. E aí você vai pensar: como que eu posso enfrentar isso? Como que eu vou conseguir ficar maior do que isso? E aí você vai buscar. E semana que vem eu vou te dar todas as orientações sobre como que você vai enfrentar isso. Essa semana ainda não é das ferramentas para você enfrentar o leão, é para você entender o contexto, tá? Porque você precisa entender, porque na hora que eu for te passar a ferramenta, você tem que entender para que que isso serve. Não é só fazer uma coisa por fazer, né? Porque senão você começa a fazer e daqui a pouco você cansa e você não vai ter persistência porque você não sabe para que que você está fazendo aquilo. Então é muito importante você entender o que está acontecendo para que você possa executar a ferramenta certa na hora certa. Porque existem muitas ferramentas legais para você tratar a ansiedade, só que você tem que saber a hora de executar cada uma delas. Cada ferramenta tem o seu momento. Se você vai pregar um quadro na parede, você tem que ter um martelo ali para furar o preguinho, pá. Se você quer fazer quer, sei lá, arrumar uma porta, você vai precisar de um serrote. O serrote não faz a mesma coisa que o martelo. Cada um serve para alguma coisa. E você tem que saber a hora que você vai usar o serrote e você tem que saber a hora que você vai usar o martelo. Para ansiedade é a mesma coisa. Não adianta só você sair falando, né? Tem muita gente que fala assim: ai, tá numa crise de ansiedade, respira fundo. Gente, quem já passou por uma crise de ansiedade sabe que respirar fundo não adianta. Por quê? Porque você está desesperado, você não consegue respirar fundo. Você está com o seu organismo a mil. Como é que você vai respirar fundo? É muito difícil. Respirar fundo, ele é muito importante, sim, é uma ferramenta muito boa para ansiedade, mas ela tem sua hora. Na hora que você está na crise, existem outras ferramentas que são mais eficazes para você sair da crise do que você simplesmente tentar respirar. Então é por isso que a gente está trabalhando tudo isso, tá? E tem mais um detalhe muito importante sobre essa paralisia que você sente na hora que você está numa crise de ansiedade, ou mesmo se não for aquela crise, né, aquele pico. Porque existem dois tipos de crise de ansiedade. Existem picos, então às vezes você vê uma pessoa, né, ela tá num pico de ansiedade. Mas, por exemplo, eu tive crises muito grandes de ansiedade, mas eu nunca tive esse pico. A minha crise era ansiedade o tempo inteiro num nível muito alto, que eu não conseguia dormir, que eu não conseguia fazer nada, então é como se fosse ansiedade mais crônica. Ela é alta o tempo inteiro, mas ela não tem esses picos, tá? E quando você está numa crise de ansiedade, que você está nesse freezing, nessa paralisia, nesse congelamento, duas coisas contraditórias acontecem dentro de você. Porque é o seguinte, quando você decide correr, né, fugir, ou você decide lutar, o seu corpo, ele tá todo preparado para aquilo. O seu coração acelera, a sua respiração fica mais curta e mais rápida, por isso que quando você está numa crise de ansiedade, fica, né? Os seus músculos estão cheios, os seus músculos estão cheios de energia, né? Porque você tem que sair correndo. Você sua. Então, é toda essa. Meu cachorro tá ali, aprontando alguma coisa. Então, o seu organismo tá todo preparado para correr ou para lutar. Então, o seu organismo tá todo preparado para aquilo.
A Jaceline falou que já tive um pico, né? Foi o pior do dia da vida. A gente acha que vai morrer mesmo, viu, Jaceline? É um negócio horroroso. Eu nunca tive, não, mas eu já vi alguns casos. Você acha que vai morrer, porque você tá naquele desespero, sem conseguir respirar, então vem aquele negócio horroroso mesmo. Só que aí vem o que, por que que aconteceu isso com você, né? Por que que acontece esses picos? São as piores coisas que existe quando você passa por eles. Olha só, presta atenção. Quando você vai correr ou lutar, o seu corpo inteiro está preparado para uma coisa só, correr ou lutar, tá? Quando você está no congelamento, o seu corpo começa a ter uma reação conflituosa dentro dele. Por isso que o congelamento, a paralisia, é a pior sensação que tem na vida. O que que acontece? Você tem uma descarga que a gente fala que é o sistema o sistema simpático que está acontecendo, mas o nome não tem tanta importância. Então, o que que acontece? Na hora que você está nessa paralisia, uma parte do seu corpo está dizendo, presta atenção, você está com os olhos mais abertos, a sua frequência cardíaca está aumentada. Você está ali prestando atenção em tudo, só que uma outra parte do seu corpo está dando a resposta para você fingir de morto. Então, você tem uma reação de corre e tem uma reação de finge de morto ao mesmo tempo. Então, por isso que tem essa crise, né? A Jaceline aí vai saber. Você não consegue ter reação, mas o seu corpo está desesperado, a sua mente está desesperada tentando resolver alguma coisa. Porque você está tendo esse conflito dentro do seu próprio corpo. Por isso que é, desculpa, tão desesperador, tá? Seu corpo está paralisado, mas a sua mente está tentando resolver alguma coisa. Quando você está numa crise mesmo de ansiedade, isso está acontecendo com você. Porque isso já vem acontecendo e está cada vez pior, tá? Então, é isso que gera essa paralisia. Seu corpo está desmaiando, como se fosse desmaiando, mas a sua mente está a mil, tá? Então, por isso que tem muita gente que fala que a ansiedade é essa. A mente não para e o corpo está parado, tá? Então, é isso que acontece. O Marco perguntou aqui se praticar esportes ajuda no controle da ansiedade. Ajuda demais, 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 demais. Por quê? Vou já explicar, né? Esse tema a gente vai abordar com mais profundidade na semana que vem, mas já que veio a pergunta, Marco, eu vou te responder para você entender. Quando você está numa crise, num episódio de ansiedade, o seu corpo está com muita adrenalina. Um dos hormônios, né, que eu vou explicar amanhã, tá? Na aula de amanhã, por que que você fica tão agitado durante a ansiedade? Um dos hormônios que o seu corpo libera é a adrenalina, e a adrenalina dá muita agitação. Na hora que você pratica um esporte, você começa a gastar aquela energia e aquela adrenalina que o seu corpo liberou durante uma crise de ansiedade. Então, por exemplo, uma das coisas que eu recomendo quando a pessoa está com crise de ansiedade é ela andar para gastar aquela energia. E mesmo que você não esteja em crises, você pode fazer exercício para você já ir gastando aquela energia que o seu corpo está liberando, tá? Então, o exercício faz sim muito bem. A Jaceline está até aqui dizendo, né? Praticar exercício me ajudou muito, sim. Hoje sou eu que estou no controle. É exatamente isso que a gente vai buscando. A gente vai buscando, a gente está no controle, né? Quando a gente fala que você vai superar a ansiedade, é isso. Você é maior que a ansiedade. Porque assim, a emoção, ansiedade, todo mundo tem e todo mundo sempre vai ter. Mas você não precisa ficar abaixo. Cadê? Travou aí um pouquinho e já voltou. Você não precisa ficar abaixo da ansiedade, você pode estar acima dela. E é isso que a gente vai aprender, é isso que você vai aprender ao longo desse workshop, tá? Por isso que é tudo muito bem detalhado, muito bem explicado para que você possa ir fazendo isso aqui. Ao longo do workshop, a ansiedade está aqui e você está aqui. O que que você vai fazer? Você vai começar a subir até que você vai ser maior e você vai superar a ansiedade, tá joia? Então, para a gente finalizar, o que que eu combinei com vocês? Que toda vez, toda aula, vocês vão ter uma ação prática para você fazer.
Por quê? Porque não basta só saber na teoria, você precisa aplicar. Quanto mais você aplicar, melhor vai ser o seu resultado, tá? Eu já aplico isso já tem anos e anos, nunca mais tive crise de ansiedade. Mal episódio de ansiedade eu tenho, muito raro acontecer. Por quê? Porque eu aplico, tá? Então não é só você saber, só saber não adianta nada, né? Só você saber como é que dirige não faz você ser um bom motorista. Então você precisa aplicar. Eu vou te passar 2 exercícios agora para você fazer, de preferência para amanhã. São 2 exercícios bem pontuais e você pode, às vezes, se você não conseguir lembrar de tudo de uma vez, você pode fazendo ao longo da semana. Mas é importante que para a semana que vem você já tenha esses exercícios prontos, essas ações prontas, para você ter os melhores resultados com esse workshop, tá? Eu estou muito comprometida com que você tenha resultado e eu preciso que você também seja comprometido para ter esse resultado também. Então, a gente vai fazer uma parceria, combinado? Eu te ajudo com conteúdo, te passo as informações, te ensino o caminho e você executa, tá bom? Então, vamos lá. Primeira ação prática que você vai ter para botar tudo isso em prática a partir do que eu falei tudo nessa aula, tá? Primeira coisa, você vai lembrar, anota aí, lembrar das situações de medo ou de ansiedade que você já teve e anotar 2 coisas. O que desencadeou essa reação e como você reagiu. Como você reagiu, você vai falar se você reagiu lutando, fugindo ou paralisada, tá? Então, eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Você estava com ansiedade de ser, com medo de ser demitido do emprego, tá? Então, às vezes alguém aí do seu trabalho foi demitido e você ficou ali preocupado se aquela demissão poderia acontecer com você. Aí você entende, ó, a possibilidade de desemprego desencadeou a minha ansiedade. Como que eu encarei isso? Luta, fuga ou paralisia? Então, eu vou te explicar. Se você, eu posso ser demitida, então o que que eu vou fazer? Eu vou lutar para eu nunca ser demitida. Eu vou fazer curso, eu vou ser o melhor funcionário que eu tiver, que eu puder, eu vou evoluir na empresa, eu vou perguntar para o meu chefe o que que ele quer. Isso você está lutando, você está buscando manter o seu emprego, entende? Você está com medo de perder o emprego, mas você está buscando ficar maior do que aquilo, tá? Isso é uma luta. Luta é bom, luta não é ruim. Luta é bom a gente lutar. É importante a gente lutar por aquilo que a gente quer. Então, luta é isso. Fuga é você falar assim: eu vou pedir logo demissão porque eu não quero ser demitida. É melhor eu pedir demissão logo do que eu ser demitida. Aí isso é uma fuga. Isso é uma fuga. Eu não quero ter que enfrentar a possibilidade de ser demitida, então eu me demito primeiro. E a paralisia é assim: eu vou ficar aqui quietinha para o meu chefe nem me ver, tô aqui fingindo demência, porque eu não quero que ele lembre de mim. Sabe o que é paralisia? Eu lembrei de uma situação. Sabe quando a professora fala assim: quem quer alguém para responder a pergunta X aqui no quadro? Aí você já viu que todo mundo fica assim de cabeça baixa, tipo, fingindo que tá mexendo com alguma coisa e não quer olhar pra professora, que é pra poder ela não ver você e ela não te chamar? Isso é paralisia, você tá ali escondido, fingindo de morto, pra você não passar por aquela situação. Então, isso é paralisia. Se você tá se fingindo de morto, fingindo que uma coisa não tá acontecendo, aquilo ali é paralisia, tá? Então, vamos voltar, já dei o exemplo. Primeiro exercício é você lembrar de situações que te geraram o medo mesmo. Você viu um cachorro, aquilo gera medo. Como que você reagiu diante daquele cachorro? Você saiu correndo, você fingiu de morto ali, vou ficar parada para o cachorro não me ver? Ou você, sai cachorro, sai daqui, vai, some. Você enfrentou, entende? Então, o que que desencadeou essa situação e como você reagiu? Se você reagiu com luta, com fuga ou com ansiedade, tá? E se você não tiver entendido o contexto direitinho, volta na live, volta na aula, vai ficar gravada no YouTube, inclusive, tá no Instagram por 24 horas, vai ficar no YouTube, e aí você entra lá, Caroline Silveira, no YouTube, que você vai ter acesso a tudo, tá bom? E o segundo exercício é você vai lembrar
do que os seus pais ou responsáveis, né? Se você não foi criado pelos pais, você foi criado pelos avós, ou enfim, pelos tios, por quem quer que seja. O que os seus responsáveis falavam para você diante das situações mais desafiantes da sua vida? Então, vamos supor que você queria pular na piscina. Fala assim, não, menino, isso é muito perigoso, você vai morrer afogado, presta atenção, não pode não. Ou às vezes eles podiam falar, não, vem por aqui, pula que eu te seguro, vamos lá, vamos num lugar mais raso. Como que era a reação dos seus responsáveis diante das situações desafiantes quando você era criança e adolescente? Porque lembra que as vivências que você teve ao longo da sua vida influenciam se você vai lutar, fugir ou paralisar? Então a gente quer entender qual a sua tendência. A gente quer entender o que você está como é a sua ação maior, porque talvez você não consiga perceber que você está paralisado, que você está fugindo, ou até que você está lutando. Então, a gente está querendo buscar como que está sendo o seu comportamento, porque é a partir dessa percepção que você pode mudar, tá bom? Me fala aí se você tem alguma pergunta, bota aí para mim, deixa eu dar uma olhada aqui. Se você tem alguma pergunta, porque se você tiver uma pergunta, bota aí que eu vou responder. Opa! E para a gente finalizar, porque agora é o último detalhe, tá? Esse exercício daí era a última coisa e eu só tenho mais um recadinho para passar para você. Vocês querem participar ao vivo mesmo ou mandar errado? Porque se quiser participar ao vivo, eu chamo aqui, tá bom? Pra gente conversar. Me confirma aí no texto, se quiser, eu te chamo, viu? Foi a Angélica e aí não me apareceu quem foi mais. Só confirma aí se você quer mandar aparecer mesmo, porque aí eu te chamo aqui para você perguntar, tá joia? E antes de encerrar, eu quero combinar uma coisa com vocês. Primeira coisa é para você fazer o exercício, tá? Para você fazer esse exercício. Então, são 3 coisas que a gente vai combinar. Primeira coisa, você vai fazer esse exercício, porque eu tô aqui todos os dias fazendo a live, compartilhando com vocês todo o conhecimento, tudo que você precisa saber para você curar da ansiedade, para você superar tudo isso. Então, você vai fazer os exercícios. A segunda coisa é que a gente vai ter as lives de segunda a sexta, às 19 horas. Hoje eu atrasei por causa do atendimento que eu estava antes, né? A minha cliente. Enfim, eu tive que ficar mais tempo com ela e aí acabei atrasando, só que para as próximas semanas, para os próximos dias, eu já marquei só bem mais cedo para eu não ter perigo de atrasar. Então, 19 horas, de segunda a sexta, a gente vai estar aqui junto para eu passar todo esse conteúdo para você. E aí, a terceira coisa, né? Então, a primeira, faz o exercício. A segunda, coloca um alarme para você lembrar e vir aqui comigo, porque uma aula complementa a outra e aí tudo você vai crescendo mais para você ficar bem maior do que essa ansiedade. E a terceira coisa é, manda essa live, manda esse conteúdo para alguém que você conhece, que você sabe que tem ansiedade e que você sabe que vai ajudar. A gente vai fazer uma corrente do bem para a gente espalhar isso para mais pessoas, tá? Então a intenção é que a gente faça com que mais pessoas alcancem tenham esse conteúdo para melhorar. Posso contar com você? Você vai me ajudar nessa, porque eu tô aqui me dedicando, fazendo, e eu preciso da sua ajuda para a gente espalhar mais. Então, eu conto com você para chegar lá. Então, Lucas, é maravilhosa. Boa noite, sou seu fã. Obrigada, querido. Boa noite, viu? Angélica, Lucira, vamos lá. Beleza, tamo combinado, hein? Manda aí pra galera, já bota o seu alarme porque Meire também, muito bem, Lucas, estamos combinados, manda para alguém para a gente poder é, compartilhar isso e ficar melhor. E eu posso combinar outra coisa que eu não estava pensando antes. Se você quiser, dá um print aqui nessa live, bota no seu stories o que foi que você aprendeu, me marca lá que eu vou compartilhar os seus aprendizados lá, porque vai ser muito interessante eu ver o que você aprendeu e a gente poder espalhar essa corrente. Pode ser, então, combinado? Ótimo, ótimo, ótimo. A Angélica está dizendo assim: queria que você falasse sobre respiração. Marco combinado, hein? Tá, joia. Angélica, é o seguinte.
A respiração é uma das ferramentas mais importantes para a ansiedade. Eu vou explicar melhor na semana que vem, porque essa semana eu estou explicando sobre ansiedade, o que ela acontece, e semana que vem eu vou explicar o tratamento. Mas como você me perguntou, eu vou fazer só um resumão, porque semana que vem eu explico melhor, tá joia? O que acontece? A ansiedade, ela é um processo que acontece na mente e que repercute no corpo, tá? Então, por quê? Porque tudo que acontece na sua mente acontece no seu corpo. Quando a gente fala que mente e corpo é separado, a gente estuda mente, estuda corpo, é uma separação didática. Mas, na verdade, mente e corpo são um só. Então, tudo o que acontece na sua mente acontece no seu corpo. E o contrário também é verdadeiro. Tudo o que acontece no seu corpo acontece na sua mente, tá? Como é que você sabe disso? Você, não sei se você tem aí o costume, mas eu conheço, eu não tenho, não gosto de feijoada, mas eu conheço muita gente que gosta de feijoada e come a tal da feijoada da sexta-feira. Aqui em Brasília tem essa mania aí de feijoada da sexta. Eu não sei se onde vocês moram tem também, mas aqui em Brasília tem essa história de feijoada da sexta. E aí, a pessoa vai para feijoada, sai do trabalho, vai para feijoada, se entope de comer e volta para trabalhar morrendo de preguiça. Ou a feijoada, ou a macarronada, ou aquele rodízio de pizza, e você tá tão cheio, tão cheio, tão cheio que você não consegue nem pensar. E aí você pensa, mas por que eu tô com preguiça se eu só comi? Porque o que acontece no corpo também acontece na mente. Se você fica lotado, empantufado, a sua mente também fica mais preguiçosa. A sua mente também fica mais lenta, tá? Porque é junto. Tudo acontece junto. A Angélica tá dizendo que em São Paulo é dia de quarta-feira. Pois é, aqui é na sexta, Angélica. Então aí é quarta, que é sexta, é legal, né? Que cada lugar tem o seu hábito. E aí, bora voltar para a respiração. Por que eu expliquei isso? A respiração, ela é um processo do corpo. Ela não é um processo mental. É automático, mas eu consigo definir. Quero puxar o ar fundo. Soltar. Quero respirar rápido. Então eu consigo controlar. Isso é algo físico que eu consigo fazer. Quando eu começo a respirar fundo, então se eu tô aqui, quando você respira fundo, pensa que hora que você respira fundo, antes de eu responder. Qual momento da sua vida você respira fundo? Quando você está relaxado. Você só respira fundo quando tá tudo bem. Você tá quase dormindo, você tá tranquilo, já fez tudo o que tinha para fazer, você deita para descansar. Ai, você respira fundo. Você tá fazendo uma massagem, você tá lá na massagista, ela tá fazendo a massagem. Tá tudo bem nessa hora. Então você respira fundo. Qual a mensagem que a respirar fundo passa para o seu cérebro? Passa a mensagem de que tá tudo bem. Se você está respirando fundo, você está tudo bem. Não tem perigo nenhum. Ninguém respira fundo quando tem perigo. Quando tem perigo, você tá. Então, por que respirar é tão importante? É uma ferramenta que você tem de dizer para o seu cérebro que tá tudo bem. E assim como se você se empantufar de feijoada, você vai ficar com preguiça, se você respirar fundo, você vai entender que tá tudo bem, que tá relaxado, que você pode descansar, que você não precisa se preocupar com nada. Se você tem um processo de ansiedade, a sua mente está o tempo inteiro preocupada. Aí você começa a respirar fundo, sua mente vai falar: ué, ela tá respirando fundo, é porque tá tudo bem. Então eu posso relaxar. Eu posso relaxar. E aí você vai relaxando, relaxando, relaxando. Entende? Então, por isso que a respiração é um dos processos mais importantes para a meditação. Para meditação, para a ansiedade, tá? É muito importante a respiração para você passar para o seu cérebro, para você dizer para a sua mente que tá tudo bem, que tá tudo relaxado. Aí, o que vem aqui a pergunta da Angélica? O ideal, então, é respirar fundo nos picos de ansiedade? Angélica, idealmente é, tá? Idealmente é. Só que
Acontece um problema quando você está num pico de ansiedade. O seu corpo está com adrenalina muito forte, tá? Você tá com adrenalina, cortisol, noradrenalina, você tá com todos os hormônios que te deixam agitada. É muito difícil, assim, é muito desafiante você conseguir respirar fundo. Se por acaso você conseguir, é excelente. Mas o que eu vejo acontecendo com as pessoas é que elas estão agitadas, elas estão aqui. Imagina você tá correndo, aí você vai. Você não dá conta, porque você tá correndo, seu corpo tá agitado, tá daquele jeito. Imagina que quando você tá num pico de ansiedade, é como se você estivesse correndo. Fica incompatível. Por quê? Seu corpo tá cheio de adrenalina. E você tá querendo respirar, mas seu corpo tá cheio de energia. Então, o que que acontece? Se você, por acaso, der conta de respirar fundo na hora que você tá num pico de ansiedade, vá lá e respira fundo, porque vai te ajudar. Mas não se cobra de respirar fundo na hora, porque você tá muito agitada. Então, o que é que normalmente eu recomendo fazer na hora que você tá muito agitado? Você precisa gastar essa energia toda. Então, não vai sentar e ficar tentando esperar a ansiedade passar. Anda, dá uma volta, faz alguma coisa, sabe? Lava uma louça, né? Se der para lavar louça, porque dependendo da crise não dá para lavar louça. Anda, faz alguma coisa para você gastar essa energia, entende? E depois, quando você estiver melhor, a crise estiver dado uma aliviada, aí você respira, tá? Porque é muito antagônico. Lembra que quando eu falei agora, né, da crise, o seu corpo já tá dando um tilt, né? Quando você tá numa crise de ansiedade, seu corpo tá brigando com ele mesmo. Se você ainda tenta dar mais outra informação, pode ser muito complicado, tá? Então você pode perceber o que que é melhor para você. Se você tá numa crise e você sente que você consegue respirar, respira, manda bala. Mas não se cobra isso, porque pode ser que o melhor para você seja andar, fazer alguma coisa, você vai gastar aquela energia que vai ser melhor, tá? Então, vê o que que funciona para você. Para os meus clientes, normalmente eu recomendo, mando não, né? Cada um faz o que você quiser. Mas eu recomendo fazer alguma atividade para dar uma relaxada, tá bom? Cristina, eu tenho tanta ansiedade esses dias, minha pressão ficou muito alta. Amanhã eu vou explicar por que que isso acontece, tá bom? Por que que a pressão fica alta por conta da ansiedade. Amanhã eu vou explicar bem direitinho. Então, Cristina, vem comigo amanhã, se vocês aí. Amanhã eu vou explicar por que que a ansiedade aumenta a pressão, por que que a ansiedade dá palpitação. Tem muita gente que tem palpitação, extrafístole, essas coisas por causa da ansiedade. Amanhã eu vou te explicar. Por que que dá dor de cabeça, por que que dá tremor, por que que dá falta de ar. Vou explicar tudo amanhã, tá? O tema de amanhã, deixa eu lembrar aqui, mas é sobre os sintomas da ansiedade. Deixa eu pegar aqui. Qual que é o tema de amanhã? Peraí, só um minutinho. Tema de amanhã, a ansiedade no seu corpo, por que isso acontece, tá? Então, esse é o tema de amanhã. Então, por que que a ansiedade reflete no seu corpo? Então, a gente se encontra amanhã. Então, é isso, respondidas as perguntas. Deixa eu ver se para cá tem mais alguma. Tá tudo bem por aqui. Então, a gente se encontra amanhã às 19 horas. Lembra? Faz seu exercício. Coloca o alarme para tocar às 19 horas para você chegar aqui comigo desde o começo e compartilha essa live para alguém. Um ótimo jeito é você manda essa live por direct ou e aí outra coisa que eu pedi, tira um print aqui da tela, posta nos seus stories comentando o aprendizado que eu vou compartilhar nos meus stories para ver também o que que vocês aprenderam, tá bom? Quando eu tô ansiosa, quero comer tudo que vejo pela frente. É muito legal essa reação. Legal assim, né? Muito interessante, porque tem gente que quer comer tudo e tem gente que não quer comer nada, né? E amanhã eu vou explicar também por quê, tá bom, Conceição? Então, amanhã são essas questões dos sintomas, tá? Dos sintomas físicos, né? Porque os mentais a gente já sabe quais são. Amanhã a gente vai ver os sintomas físicos. Combinado? Gente, muito obrigada. Boa noite para vocês. A gente se encontra amanhã às 19 horas, com esse tema aí que eu já esqueci qual que é. Ansiedade no seu corpo, por que isso acontece? A gente se encontra amanhã, e tragam suas dúvidas, tá? Se de hoje para amanhã você
tiver alguma dúvida que você não perguntou agora, você me traz amanhã, pergunta amanhã, porque aí eu vou responder aqui ao vivo para você. Tá joia? Um beijão. Tchau, tchau, gente. E a gente se encontra amanhã. Cadê? Onde que a gente encerra isso aqui? Pronto.